delícia gostosa. Um beijo pra Delícia. vocês. Adorei, viu? Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, uma excelente semana pra gente. Hoje é segunda-feira, sempre com um assunto muito interessante, falando sobre saúde, né? Pois é tão bom ter você junto com a gente. Então bora ficar a semana todinha juntos, participando com a gente ao vivo também pelo programa. Tenho certeza que você vai adorar. É isso. Vamos ver então os outros destaques do Falando Nisso. O Falando Nisso Band está no ar. Tontura forte ou frequente? Então é melhor procurar um médico. O que chama atenção é que mais de 60 doenças têm como sintoma a tontura. Por exemplo, diabetes, enxaqueca, labirintite. Não jogue na pia. Óleo de cozinha precisa ser reciclado. Estabelecimentos comerciais como Shopping Leblon, na zona sul do Rio, já tem ponto de coleta de óleo. O cliente chega com a garrafa PET, deposita aqui e pronto. O resíduo vai para o local correto. Carne barata e nutritiva. Preparo pode deixar o fígado de boi mais saboroso. Ele pode não ter o melhor dos sabores para muita gente, mas o fígado tem diversos benefícios. Um deles, inclusive, está bem aqui, na hora de pagar. Lei Maria da Penha, mudança para agilizar medidas protetivas. Nesta semana entrou em vigor uma mudança na Lei Maria da Penha que reforça uma regra importante. Para conseguir uma medida protetiva, a mulher não precisa querer processar o agressor e nem fazer boletim de ocorrência. Basta o relato da vítima de que ela está em risco e precisa de ajuda. E no estúdio, junto com o Hospital Pio XII, vamos conversar sobre doenças cardiovasculares. Segunda-feira, dia 24 de abril, o Falando Nisso Band começou. Vamos refletir um pouquinho com a mensagem do dia. Aliás, essa mensagem é uma verdade. Eu acho que é interessante a gente pensar que a gente precisa acreditar que a vida vai selecionando quem tem que ficar perto da gente e quem deve se afastar de você. Interessante, né? Às vezes a gente não entende, mas lá na frente a resposta chega. Não é exatamente no momento em que a gente gostaria. Então, quem estar por perto é uma escolha, com certeza, de Deus, para te abençoar e muitas vezes para te proteger. E por enquanto você acha que tem alguém que tem que sair, não saiu, é aprendizado, viu, gente? Então aprende logo, que aí sai logo. Às vezes, a gente sempre aprende com as pessoas. Sempre. Ninguém entra na nossa vida sem um motivo. Pois é, né? Pra gente começar a semana muito bem. Quer ganhar um kit muito legal, que é Polipet Ortovip? Corre no nosso Instagram, então, que é @FalandoNissoBand. Você vai curtir essa fotinho. Tem que seguir também a Polipet, a Ortovip, marcar 2 amigos por comentários. Dia 28, que é o último dia, a última sexta, do mês, a gente traz o resultado já, amiga. Não, essa semana, né? Que dia essa semana, verdade. Segunda-feira é feriado, dia 1º, estarei de folga. Meu Deus, Ai, que delícia, amigo. Já tô contando. Sexta-feira, então, a gente já vai saber quem foi o sortudo, E tem mais um outro sorteio. Você pode aproveitar e entrar no nosso Instagram para concorrer também a essa mala super bacana da Sicredi. Então, você tem que curtir essa foto, que é a foto oficial, no @FalandoNissoBand, seguir a Sicredi, marcar 2 amigos por comentário também. Na sexta-feira, a gente já vai conhecer quem foi o sortudo ou a sortuda. Gente, passa rápido mesmo, Nossa, né, amiga? A gente nem acredita. A gente já tá terminando abril. Vamos pro mês 5 do ano. Olha que loucura, gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Você pode participar com a gente também, até para falar sobre o tema de hoje na nossa enquete, @FalandoNissoBand nos stories. 2 perguntinhas. A primeira, sabe o que é síndrome coronária aguda? Não tá espelhando? 14% está dizendo aqui que sabe, amiga. Porque, na verdade, 86% comentando que não. É algo muito específico, né? Específico, e é muito bacana para você que está acompanhando Falando Nisso conhecer mais, tá bom? A segunda perguntinha, sabe quais são os sinais e os sintomas? 100%. Ninguém que participou da nossa enquete sabe. Eu também.
comecei a aprender bastante enquanto estava pesquisando ali sobre o assunto de hoje, né? Então hoje a gente abre a semana falando sobre saúde e para ajudar a gente o Hospital Pio XII, o nosso parceiro, traz um tema muito importante, né? Pois é, a gente vai falar sobre os perigos da síndrome coronariana aguda, gente. Então, o convidado de hoje é o cardiologista, Dr. Marcos Candeias. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, eu que agradeço a vocês pelo convite, agradeço também ao Hospital Pio XII que me deu essa oportunidade, a Band, né? E estamos aqui para falar sobre síndrome coronariana aguda, né? Vamos começar então com a perguntinha básica, né? Qual é o significado? O que é a síndrome coronariana aguda? Então, o coração, na verdade, é um músculo, basicamente é um músculo, né? E ele precisa de um suprimento. Esse suprimento é de sangue, e sangue é que vai levar nutrientes e principalmente oxigênio para o coração. Então, o que acontece? Quando você tem uma interrupção abrupta da chegada de sangue no coração, você tem a síndrome coronariana aguda, né? E com seus sinais e seus sintomas. O principal sintoma dessa síndrome é a dor torácica, né? A síndrome coronária aguda se divide em 3 itens, né? Os infartos com supra-DST, que é uma alteração que ocorre no eletrocardiograma, o infarto sem supra-DST e a angina instável. Essas são as 3 entidades que formam a síndrome coronária aguda. E essa dor é uma dor muito intensa que o paciente sente, né? No Geralmente é uma também. dor muito intensa. Assim, a imagem característica do paciente com dor torácica de síndrome coronariana é aquele que põe a mão aqui no peito e faz aquela cara feia, fechada, e fica com aquela palidez. É a principal característica que a gente tem. Tá, doutor, tem uma fotinho aqui que a Águida separou uma imagem, que eu acho que é até bacana para a gente visualizar junto com vocês de casa. Isso. E entender então. Então, olha só, vou pedir coloca aqui no plasmão grande para a gente também, Rafinha, só para o doutor conseguir enxergar bem, senão fica muito pequeno. Então, a gente tem a artéria coronária. Artéria coronária. O que são as artérias coronárias, né? São os vasos que saem da aorta, que é o vaso grande que a gente tem que sai do coração, e que levam sangue para o próprio coração. Então, quando você tem a obstrução de uma dessas coronárias, geralmente a gente tem 3, algumas pessoas têm 4 coronárias, né? Assim, então, a gente tem a coronária direita, que irriga a parte direita do coração, a coronária esquerda, que se divide em 2, e algumas pessoas, essa coronária esquerda se divide em 3. Se você tem uma interrupção em qualquer parte dessas coronárias, a gente tem uma isquemia no coração e caracteriza a síndrome coronária aguda. A gente vê aqui, ó, que tem um depósito, eu vou até aumentar aqui para vocês de casa, um depósito de colesterol, né, Diminui doutor? um pouquinho a imagem para mim, por favor. Isso. Claro. Então, o que você tem aqui? Você tem um depósito de colesterol extracelular. Isso que vai acontecendo com o desenvolvimento da gente. A gente não se cuida, se não trata os fatores de risco. Come errado, bem não faz lembrado. atividade física, não trata as doenças básicas. Vai acumulando Ela vai aí. acumulando. Uma hora para outra, essa plaquinha ela se quebra e se rompe. E ela expõe todo esse colesterol para cá nessa área. E o que o organismo faz nesse momento? Ele vai tentar se proteger. Do mesmo jeito que a gente se corta, forma aquela casquinha, Sim. aqui vai formar um coágulo também. E esse coágulo, depois, ele vai formar um coágulo e vai fechar totalmente a coronária. E aí tem interrupção. É a partir desse momento que causa aquela dor, que é a partir uma dor aguda. A partir deste momento, Ah, aqui, a deste hora que aqui. interrompe, já forma um coágulo aqui em cima vermelhinho, depois forma um coágulo branco, depois o vermelho, e aí interrompe em top. Imagina. Entupindo. Agora, como que é isso no Brasil, doutor? É uma coisa que acontece muito, é comum? Então, a doença cardiovascular no Brasil é responsável por 28% de todas as doenças que a gente tem. Tá? O que isso quer dizer, né? Em termos de mortalidade, a gente tem mortalidade no Brasil, em 2022 morreram 1,5 milhão de pessoas no Brasil. Foi o número de morte total no Brasil. 1/3 disso, ou seja, quase 500 mil pessoas morreram de doença cardiovascular. Nossa. Certo? É 28%. A principal causa de doença cardiovascular, de doença e de morte no Brasil é a doença cardiovascular. E no mundo também, não dá para diferir. Assim, no Brasil a gente gira em torno de 28% e no mundo é em torno de 16%. Né? O que isso quer dizer em termos, vamos falar em termos de no mundo são 9 milhões de pessoas que morrem de doença cardiovascular. Nossa. E no Brasil 500 mil pessoas.
Você imaginar isso, 500 mil pessoas, é quase a cidade de São José inteirinha que ia morrer no ano de 2023. Isso num ano. Num ano. É um número muito expressivo, né? É muito grande. É, por isso que a gente doença precisa que mais tratar mata, desse não assunto tem jeito. aqui. É a doença que mata mais que câncer, mata mais que trauma, mata mais que morte por ferimento de arma de fogo, mata mais que doença respiratória. É a doença que mais mata no mundo, é a doença cardiovascular. Doutor Marcos, você falou aqui um dos sintomas, que é essa dor no peito. Existem outros sintomas, outros sinais da síndrome coronariana aguda? Existem outros sintomas. O principal realmente é a dor no peito, né? Não é toda a dor no peito que é síndrome coronariana aguda, né? Ela tem algumas características. A gente tem a dor que a gente chama típica e a dor atípica. Mas às vezes é difícil de diferenciar e é difícil para o paciente explicar. A dor típica, ou a dor mais característica, é aquela que é um aperto, o paciente sente um aperto no peito, um peso no peito. Às vezes também pode dar uma queimação. Então essa é a principal. E é forte, é intensa. Vamos dizer assim, é de 9 em 10, entendeu? De intensidade. 8 em 10, 10 em 10, quando começa a dor. É intensa. Então, junto com isso, o que pode acontecer? Pode ter falta de ar, pode ter tontura, pode ter náuseas e vômitos, né? Pode desmaiar, entendeu? E pode ter palpitação, arritmia, pode ter outros sintomas que acompanham. Mas a dor sempre vai estar presente ou não? Então, a dor nem sempre está presente. Olha só. Entendeu? Assim, aí que é o perigo também, né? Aí que é o perigo, entendeu? A maioria das pessoas sente dor, mas alguns pacientes em especial, né, são diferentes. Os diabéticos são diferentes. A maioria deles tem um infarto chamado infarto silencioso. É aquele que não tem dor. O que ele sente mais? Falta de ar. Ele tem mais falta de ar, ele tem sudorese. Sudorese é uma coisa interessante, né? Que assim, toda pessoa que tem sudorese, ninguém soa porque quer. Eu vou fazer uma força aqui e vou suar. Né? Assim, você tem que ter alguma coisa acontecendo. Ou você está fazendo alguma atividade física, ou você está tendo alguma coisa que está levando àquela sudorese. Nervoso, né? Às vezes um nervoso. Nossa, que também é um fator de risco frio, para ter né? infarto. Nossa. Então, assim... Dor de barriga. Falta de ar, sudorese, náuseas, vômitos, são outras características relacionadas à síndrome coronária aguda. E, como a gente estava falando, os idosos, às vezes as mulheres, também podem ter infarto sem ter dor, né? Paciente com doença renal crônica, paciente transplantado cardíaco, paciente que já fez cirurgia cardíaca. Você vê a mulher, gente, como tem que tomar cuidado? Mulher tem que tomar cuidado. Meu Deus, porque o homem às vezes sente a dor, grita, vai para o hospital. A mulher está tendo negócio e nem sabe. Ah, mas isso é diferente. Aí, por quê? Porque homem não vai para o hospital. Ah, entendi. Ele fica lá em casa, cultural isso, tendo verdade, dor, doutor. Toma um remedinho aqui, toma outro remedinho mas aqui. a dor não ela ir ao médico. A mulher pega no pé dele, quer levar ele para lá e fala que não saia daqui. Mas essa dor não é insuportável ao ponto de ter que ir no hospital ou é uma dor fraca? Não, às vezes é dor insuportável, mas assim, às vezes, homem é muito reticente. Mulher mesmo com a dor mais. no coração? Mesmo com dor no coração. Ai, mulher gente, vai mais, horror. mulher sente dor, vai... E já vai, né? Homem Quantas fica mulheres lá. já não devem ter salvado as vidas de Com homens? Muitas certeza. mulheres Se não devem ter mãe, sido. esposa. Né? Aí a hora que o homem fica bem ruim mesmo, aí ele aceita ser levado para o hospital. Mulher não, mulher já pensa diferente, vai... É a responsabilidade, né? Pensa na família, né? Que tem que cuidar, é isso. É isso. Tem um recado aqui, o medo, né? O medo O medo, do homem de ir pro que é hospital. ótimo, nesses momentos o medo é ótimo, né? Não seria uma pergunta, mas agradecimento ao Dr. Marcos pela gratidão aí, pela presteza no cateterismo que ele realizou em meu favor e a comunicação eficaz e humanizada que me fez eu informar os resultados. Tem aqui um querido, ele não mandou o nome, mas desejando sucesso ao doutor também, que legal. Pode mandar perguntinha, já a gente vai falar sobre hipertensão, que a gente sabe que é um assunto tão necessário também, né? É verdade, Dia Nacional de Prevenção, né, à hipertensão, vai ser no dia 26, agora, essa semana. Então a gente já está trazendo esse assunto aqui também, tá? Daqui a pouquinho a gente volta então a falar sobre isso. Vamos para o nosso bloco de notícias, né, amigo? Vamos sim. Você sente algum tipo de tontura no dia a dia? Pois é, se você acostuma, de repente, ter já esse sintoma, é normal, sempre sinto, já passa, mas se for algo com frequência ou com uma intensidade forte, é importante procurar um médico para ter o diagnóstico correto. Muita gente tem história para contar quando o assunto é tontura. A Elienir teve a primeira crise em 2010. Eu tenho uma tontura, às vezes, muito fácil. Por exemplo, uma criança, às vezes, girando, correndo, brincando
em círculo, enjoo com facilidade, cinetose, né? Às vezes entrar dentro do carro e começar a andar já é suficiente para eu estar tonta. A irmã dela teve a primeira crise forte há 4 anos. Eu estava dormindo, aconteceu de madrugada, assim, 3 horas da manhã. Eu acordei com tudo girando, como se eu estivesse dentro de um liquidificador, de uma máquina de lavar, assim. Foi um susto. Foi um susto. A Helenir foi diagnosticada com enxaqueca e a Eminassai ainda está fazendo exames. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a tontura afeta de 15% a 20% da população mundial. Nos ambulatórios brasileiros, é a terceira queixa mais comum, atrás da dor e da fadiga. E muitos só descobrem na consulta que um dos motivos é ficar muito tempo no celular ou no computador. O que chama atenção é que mais de 60 doenças têm como sintoma a tontura. Por exemplo, diabetes, enxaqueca, labirintite. 1 em cada 4 pessoas que sofrem de tontura tem esse distúrbio, que é a inflamação do labirinto, uma região interna do ouvido ligada ao equilíbrio do corpo. Agora, para muita gente, só esse movimento aqui já dá a maior tontura. O que a gente tem que prestar atenção mesmo é numa tontura intensa e aquela que se repete muito. Por exemplo, uma pessoa que tem uma tontura muito intensa e essa tontura é associada a uma dor de cabeça ou é associada a uma dor pré-cordial, isso pode ser sintoma ou de um AVC ou de um infarto do miocárdio e isso precisa de uma avaliação médica de urgência. Agora, se é uma tontura mais branda, mas que ela sempre está se repetindo, precisa procurar um médico para ter o diagnóstico e fazer o tratamento correto. Tá certíssimo, viu, gente? Bom, no próximo bloco a gente vai conferir onde que você costuma descartar o óleo de cozinha, você aí de casa, hein? Na pia não vale, hein, gente? O óleo de cozinha precisa ser reciclado e a gente vai te contar como você deve fazer certinho, tá bom? Falando... Porque assim a gente consegue entrar na cabecinha de alguém em casa, né? Com certeza. Provavelmente. Né? Então, vamos falar de prevenção. Como é que a gente pode prevenir a síndrome coronariana? Primeiro, a gente tem que tratar algumas doenças que são básicas e que podem piorar e fazer com que você tenha uma chance maior de ter síndrome coronária aguda. Entre elas, a hipertensão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, devido a essa semana ser o dia 26 ser o dia de prevenção nacional de hipertensão. Né? Tem que ser controlado. Quem tem pressão alta tem que controlar a pressão, tem que tomar remédio. Não tem jeito, tem que fazer o tratamento completo. O tratamento completo não é só tomar remédio. Né? Tem que tratar também diabetes. Quem tem diabetes tem mais chance de ter doenças cardíacas do que os outros. Tem que tratar diabetes, não adianta refugar, tem que tratar. Né? Outra coisa, colesterol, né? Assim, essas plaquinhas de gordura que a gente já mostrou que se formam, também tem que ser tratada. Né? Tem que tratar a doença, tem que tomar remédio, tem que fazer tratamento não medicamentoso, que é importante também. Tá? Outra prevenção, fumar. Não pode fumar, gente. Assim, fumar faz mal. Assim, fumar irrita as coronárias, irrita os órgãos, entendeu? E provocam fissuras nas coronárias que facilitam a formação dessas plaquinhas de gordura que vão um dia se aumentar e se romper e obstruir a coronária. Né? Não pode fumar, fumar faz mal. Né? Outra coisa que tem que fazer, mudar o estilo de vida. Isso é uma coisa importantíssima que eu sempre ponho. Assim. O tratamento dessas doenças não se baseia só em tomar remédio. Tomar remédio é a parte mais fácil do tratamento. É você pegar um comprimidinho aqui, um comprimidinho de manhã, à tarde, à noite. É fácil, mas é chato, mas é fácil. Mudar o estilo de vida é que é difícil. Então você tem que mudar a sua dieta. Assim, quem tem hipertensão não pode comer com sal. Quem tem colesterol alto tem que diminuir a quantidade de gordura e alimentos ricos que se podem transformar em gordura no organismo. Né? Tem que fazer atividade física. Não tem jeito. Tem que fazer atividade física. A gente tem que fazer o mínimo de atividade física na semana. A Organização Mundial de Saúde preconiza que, assim, para você deixar de ser sedentário, você tem que fazer no mínimo 150 minutos de atividade física numa semana. Gente, é muito? Não é muito. Eu sinto muito. Assim, separa meia hora, 5 dias que você separe meia hora para fazer uma caminhar. Se você caminhar, já vai te ajudar. Você vai 15 e volta 15, gente. Você vai andar 15 minutos, eu vou voltar 15 minutos. Exatamente, vai Pronto. 15 e volta 15. Não é simples. Se você deixou de ser sedentário, isso nos adultos. Nos menores que 18 anos, você tem que fazer um pouquinho mais, é o dobro, é 300 minutos. Mas assim,
vamos falar de adulto. Um adulto tem que fazer atividade física, não tem que deixar de ser sedentário, tem que perder peso. A gente não pode continuar crescendo o número de obesos que a gente tem, cada vez mais obesos, mais obesos. Tudo isso vai facilitar a doença coronariana aguda. E vamos ter problemas para frente. Com certeza. O que o doutor falou, né? Atividade física, manter o peso é bom para tudo. Verdade. Né? Para prevenir para todas as síndrome doenças. Coronariana aguda e para outras doenças também. É questão de qualidade de vida mesmo. Doutor, a gente estava falando sobre a questão da dor torácica, né? Sim. Ela pode ser confundida com outros tipos de doença, mas que acontecem na síndrome coronariana aguda. Então, nem sempre a dor torácica é igual à síndrome coronariana aguda. Então, você tem outras causas de dor torácica no seu organismo que podem acometer e não ser a síndrome coronária aguda. Então, você tem doenças do pulmão podem causar dor tórax. Se você tiver com uma pneumonia, pode causar dor no tórax. Se tiver com água no pulmão, que a gente chama de derrame pleural, causa dor no tórax. Se você tiver com embolia pulmonar, que é a formação de um coágulo dentro da artéria do pulmão, causa dor no tórax. Aí você tem outras causas digestivas, né, que pode confundir com síndrome coronária aguda. Como eu disse no começo, a dor em queimação no tórax pode ser confundida com doença do esôfago. Muita gente tem refluxo gastroesofágico. Verdade. E isso está aumentando, né? Esofagite, né, doutor? Esofagite. Nossa, o paciente está ficando mais obeso, está tendo mais refluxo, né? Gastrite, úlcera gástrica, espasmo do esôfago, que é o esôfago fazer uma constrição forte, pode dar dor no peito. Tem a principal causa de dor no peito, dor osteomuscular, né? Você bateu o tórax em algum lugar, não percebeu. Mãe que carrega filho o dia inteiro no colo, aí fica com aquela dor no peito e acha que é dor, né? Outro tipo de trauma, fazendo esporte ou exercício exagerado. Faz 3 meses que eu não vou na academia, ontem eu fui e fiz tudo que eu não fiz em 3 meses. Vai acordar outro dia com dor no peito. Nem levantar direito consegue. Exatamente. Aí vai ser no corpo todo essa dor. Assim, então tem problemas da aorta, né? Problemas, tumores que a gente tem no próprio tórax podem causar dor. Assim, nas mulheres, problemas nas mamas podem causar dor torácica. E até doença de pele pode causar uma dor torácica que é muito forte, que a gente esquece. E que no exame físico a gente consegue ver que é a herpes, né? Aquelas bolinhas que a gente forma, assim, dói muito. Aqui dá no corpo, você fala, na né, pele, doutor? exato. Dói, aquilo lá dói bastante. E pode confundir. Sim, com certeza, doutor. Interessante, né, gente? Então vamos pensar um pouquinho. O que a gente pode fazer em caso desses sintomas que indicam mesmo que é algo do coração? O tempo é importante? Então, você sentiu dor no peito, em aperto, em queimação, principalmente no lado esquerdo do peito, tá? Que está indo para o seu pescoço, para a sua mandíbula, para o braço esquerdo, pode ir para o braço direito também, ou para as costas, né? Pode ser em aperto, em queimação, acompanhada de náusea, sudorese, falta de ar, vai procurar um serviço médico. Procure um serviço médico. Assim, o tempo é importantíssimo. Quanto mais rápido for feito o diagnóstico de infarto ou da síndrome coronariana aguda, assim, menos miocárdio você vai perder, menos músculo do coração você vai perder. E para o futuro isso é importante. Você vai deixar de ser uma pessoa incapacitada porque você perdeu menos músculo do que o outro que ficou lá em casa, aquele homem que ficou lá em casa. Tempo é músculo, né, doutor? Tempo é músculo. Tempo é músculo. É então, isso. Você vai procurar um serviço médico, chegando lá, síndrome coronária aguda é uma emergência, né? O que é uma emergência? Emergência médica é aquela doença que você tem risco iminente de morte, né? Então, isso é uma emergência. Vai ao pronto-socorro, vai ao serviço de saúde mais próximo, vai ao postinho, pede para fazer um eletro, tem que fazer um eletrocardiograma, tem que mostrar esse eletro para o médico, tá? E para o médico vai te dizer o que está acontecendo. Tá? E aí vai iniciar o tratamento. E aí é aí que tem a diferença, né, de você ter a síndrome coronária aguda com alteração no eletro e a síndrome sem alteração no eletro. Pode acontecer sem alteração? Pode acontecer. Né? Você tem o infarto sem alteração do eletro. Né? Assim, e aí a perspicácia do médico, o conhecimento dele e as características da dor e o exame físico que ele vai fazer no paciente é que vai dizer, além do infarto sem alteração do eletro, você tem a angina instável. Que é assim, você não tem o fechamento total da artéria, mas provoca dor também porque está chegando menos sangue. Então,
esses pacientes têm que ser tratados também. Eles não podem, só porque não alterou o eletro, não alterou o exame de sangue, tem que vir para casa? Não, tem que ficar internado. Não é motivo para ir embora. Não é motivo para ir embora. Ele tem que ficar lá e estabilizar, esfriar esse processo que está tendo naquele momento. Ele tem que ser esfriado para depois a gente reiniciar parte do tratamento. Mas tempo é importante. Tempo é músculo e quanto menos tempo você perder, mais músculo você vai ter. A gente sabe que a cada minuto que a gente perde nesse tempo, são 11 dias de mortalidade. Meu Deus. Nossa. Cada minuto? Cada minuto. Gente, então, você perder 1 hora, né, faça a conta. Nossa, já era. É bastante tempo. Por mais isso de que mês. o tempo realmente... Então, assim, em vez de viver 73 anos, você vai viver 72 anos, se você for perdendo esse tempo. Doutor Marcos, então daqui a pouquinho o senhor pode dizer para a gente, depois que esse paciente voltou para casa, está estável, quais são os tratamentos para a síndrome coronariana aguda? A gente volta, né? A falar sobre isso logo mais. Olha só, a Patrícia Amadei mandou uma mensagem para a gente, ela é aqui de Taubaté, falando um pouquinho da nossa conversa de agora na notícia. Sobre óleo de cozinha, depois que comprei uma fritadeira elétrica, praticamente acabou o descarte. Nossa, é verdade. Mas nunca joguei no ralo da pia. Quando não levava no descarte correto, dava para uma pessoa que faz sabão caseiro. Em contrapartida, ganhava uma pedra de sabão. Que legal, Patrícia. Quero saber você de casa. Pelo seu muito depoimento. linda, né? Gracinha, parabéns. Quero saber onde você descarta o óleo de cozinha, quando você está usado ou não. Você joga na pia? Não pode, né, amiga? É, só a reciclagem que realmente funciona, viu? Porque evita também a contaminação da água, do solo. Um exemplo para a nossa região vem do Rio de Janeiro, onde supermercados agora têm um ponto realmente de coleta. Batata frita, pastel de feira ou salgadinhos. O sabor é delicioso, mas como descartar corretamente tanto óleo usado para fazer os produtos? Para diminuir os efeitos do descarte de óleo de cozinha usado na pia, mudanças de hábitos e de lei. Começou a valer no estado do Rio a nova regra que obriga supermercados a receberem e darem um destino correto para o resíduo. A preocupação com o meio ambiente é fundamental. Afinal, 1 litro de óleo de cozinha usado pode contaminar o equivalente a 1 milhão de litros de água, quantidade que uma pessoa consome em 14 anos. Esse óleo ele vai obstruir as tubulações de esgoto, alcançando os corpos hídricos, que vai ocasionar grandes impactos ambientais. Estabelecimentos comerciais como o Shopping Leblon, na zona sul do Rio, já tem ponto de coleta de óleo. O cliente chega com a garrafa PET, deposita aqui e pronto. O resíduo vai para o local correto. A gente reciclava cerca de 15% do resíduo e hoje a gente já conseguiu reverter isso, a gente já está reciclando cerca de 80%, então significa que só 20% do resíduo do shopping é enviado para aterro. A obrigação de coleta vale para supermercados do Rio, mas há diversas iniciativas para a reciclagem de óleo pelo país. Não adianta colocar em recipientes e jogar no lixo comum, por exemplo. O óleo deve sempre ir para as cooperativas que conseguem transformar em produtos como sabão e tinta. Interessante, hein, gente? Vai ficar mais interessante ainda, porque o Douglas Cruz está chegando para conversar com a gente e falar sobre um dos destaques do jornalismo, né, da Band Vale FM. E eu sei que tem a ver com oportunidade de trabalho, não é isso, Douglas? Boa semana. Exatamente, boa semana para você, Agda, para o Lucas e para todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos principais serviços aqui da Rádio Band Vale FM é exatamente a divulgação de vagas de emprego, né? A gente está sempre falando aqui das oportunidades que aparecem na nossa região e uma dessas oportunidades foi divulgada aí nesse final de semana pela Prefeitura de São José dos Campos, que vai lançar no próximo dia 10 de maio um concurso público para reforçar o efetivo da Guarda Civil Municipal aqui de São José dos Campos. Esse edital está sendo preparado pela Prefeitura e essa seleção é destinada a candidatos com nível médio completo, com idade aí entre 18 e 30 anos. A Guarda Civil Municipal aqui de São José dos Campos tem hoje cerca de 400 agentes, dentre homens e mulheres, viu? O concurso também é aberto aí para mulheres, sendo que 160 deles, ou 40% do efetivo de toda a guarda, foram contratados recentemente. Portanto, a Guarda Civil Municipal de São José dos Campos reforçando esse edital aí para a segurança da cidade. Vale frisar que é muito bacana que a guarda também tem alguns pontos de ensino superior. Então, você que tem aí talvez faculdade,
nesse momento você pode fazer o concurso para o nível médio, né, para o ensino médio, e posteriormente, depois de adentrar a Guarda Civil da cidade, você pode buscar aí outras graduações maiores dentro da corporação. Muito bacana, esse destaque também está disponível no portal bandvale.com, onde você pode acessar e ter mais informações sobre esse concurso público aqui de São José dos Campos para a Guarda Civil Municipal. Outro destaque do Jornal do Meio-Dia aqui da Rádio Band Vale é a situação das estradas. Nesta madrugada, a rodovia Presidente Dutra teve vários problemas. Foram mais de 3 acidentes aqui registrados no trecho do Vale do Paraíba, que complicou o trânsito ainda nesta manhã, mas agora à tarde o motorista faz boa viagem, tanto na rodovia Presidente Dutra, quanto na ligação aí com a Serra pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, ou com as litorâneas Tamoios e Oswaldo Cruz. O motorista faz boa viagem sem muitos transtornos nessa segunda-feira. Lucas e Águida. Obrigado, meu amigo. Aproveitou o feriado para descansar um pouco ou não? Com certeza. Semana que vem tem mais, mas dessa vez eu tô trabalhando. Ah, eu não. Por isso que ele tá feliz da vida. Obrigado, amigo. Boa semana de trabalho para você, viu? Olha, no próximo bloco a gente vai comentar com vocês sobre o fígado de boi. Eu particularmente não gosto. Você gosta? Eu também não gosto, Ai, amigo. que eu não queria me gostar, apetece. amiga. É uma opção de carne, né? Inclusive mais barata e nutritiva. E a gente já vai dar uma dica para você preparar de uma forma bem gostosa, tá bom? Será que assim a gente come? Vamos lá, vamos anotar a receita. Não sai daí. Estamos de volta recebendo hoje o Dr. Marcos Candeias, ele é cardiologista do Hospital Pio XII. Aliás, gente, o Pio XII é referência em cardiologia e oncologia aqui no Vale do Paraíba também, né? E trabalha com os melhores profissionais dessas áreas. Olha, a gente já falou um pouco sobre síndrome coronariana aguda e a gente deixou no bloco anterior só para o doutor responder quais são os tratamentos quando o paciente tem isso, doutor. Então, vamos lá. Quando o paciente está com síndrome coronária aguda, como eu já disse, é uma emergência. Então, tem que ir correndo para o hospital. Lá vamos fazer um eletro, vamos fazer o diagnóstico. Tendo feito o diagnóstico, a gente vai diferenciar o tratamento. Então, você tem o tratamento para síndrome coronária aguda com alteração de eletro, que a gente chama de supra-DST. É uma alteraçãozinha que tem no eletro e que diz que é mais grave aquilo. Esse tem que ser tratado com mais rapidez ainda. Então você tem que abrir essa artéria que está fechada. A gente tem 2 maneiras de abrir isso. Tem a maneira química, que é com medicação, e tem a maneira mecânica, que é com angioplastia primária, que é você faz um cateterismo de urgência, vê onde está obstruído, passa um fiozinho lá, vai com um balãozinho e desobstrui essa artéria e depois coloca o stent, que é uma pecinha que você coloca para a artéria ficar aberta. Ou seja, vai para a cirurgia. É um procedimento, teoricamente é um procedimento cirúrgico, mas você não abre o peito, é tudo feito ou pela radial, aqui pelo braço, ou pela virilha. E é um furinho desse tamanhozinho assim, então, assim, teoricamente é uma cirurgia, mas é um procedimento que a gente diz menos invasivo, bem menos invasivo. Então, assim, o Pio XII é a referência aqui do Vale para esse tipo de tratamento. Assim, a gente atende todo o Vale do Paraíba praticamente, né? Os hospitais, as UPAs têm uma relação com a gente, tem um aplicativo, existe um aplicativo que a gente tem, né? Eles mandam os casos para a gente, assim, os casos que têm indicação, a gente aciona o transporte e é levado para o Pio XII e é feito isso, né? Isso é o melhor tratamento. Bem rápido, né? Se você não tiver o transporte ou falhar alguma coisa, aí você tem o remédio para fazer. Então, tem que fazer o remédio lá na unidade que o paciente está, no UPA, no Hospital Clínica Sul, no Hospital Municipal. Eles têm esse remédio para fazer, que ajuda a desobstruir também. Tá? E tem a outra parte, que é os pacientes que têm a síndrome coronariana aguda sem alteração no eletro, ou sem alteração de marcador, de enzima cardíaca. Né? O que tem que fazer? Você tem que esfriar o processo, o que a gente chama de passivar a placa, né, que está ativa, que está inflamada. Então você vai internar esse paciente, vai dar uma série de medicações para ele, esperar ele melhorar, e aí depois, posteriormente, você pode fazer um cateterismo com mais calma nesse paciente e ver o que está acontecendo, ver onde tem obstrução e tratar essa obstrução. Tá? Então, todo paciente com síndrome coronária aguda tem que ser internado numa unidade em que você tem um monitor médico 24 horas, enfermeira 24 horas. Porque assim, essa síndrome aqui não tem alteração de eletro, ela pode se transformar numa alteração de eletro que você tem que agir imediatamente. Tá?
Então, Tá esse certo. é o tratamento da síndrome coronariana. Perfeito, doutor. Olha só, recadinhos aqui do pessoal também. Um beijo para Mari Prado de Taubaté, comentando que ela coloca óleo usado em garrafas PET. Também dou pro pessoal do bairro que passa pedindo. Um beijo pro Gael, que tá fazendo um aninho, Deus, amiga. eu não acredito, que coisa mais linda. Olha que bonitinho. Gael, Parece um um beijo, bonequinho, muita parece. saúde, bonequinho, Uma carequinha. gracinha, muito lindo. Deus abençoe. A Lindo. vovó também tá aqui com a gente. Ah, a querida comentou aqui, ó. Doutor, não estou tomando remédio de pressão. Ai, meu Deus. Fico ansiosa e minha pressão aumenta. Posso ter um infarto? Tiro minha pressão todos os dias. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial? Como a Águida já comentou, dia 26 agora, gente, quarta-feira, é o Dia Nacional de Prevenção à Hipertensão. O que é a hipertensão, doutor? Então, a gente tem o que vamos definir o que é pressão normal. Então, todas as pessoas que tiver a pressão máxima, que a gente chama de sistólica, até 185 ou 13,5, que é a mais comum de falar, ou até 85 milímetros de mercúrio ou 8,5, elas têm pressão normal. Acima disso, você é hipertenso. Tá? E você tem que tratar isso, você tem que manter sua pressão adequada, porque a pressão hipertensão arterial é uma doença sistêmica do seu organismo inteiro. Né? Ela não pega só um órgão, ela pega vários órgãos. E com o tempo ela vai deteriorando esses órgãos. E por que a gente trata a hipertensão? Porque 3 órgãos principais podem ser afetados pela hipertensão: o coração, o cérebro e os rins. Então, o coração você vai ter infarto, no cérebro você vai ter AVC, ou acidente vascular encefálico, AVE, como se fala atualmente, e no rim você vai perdendo a função desse rim e pode caminhar para se tornar um paciente que precisa de diálise. Então, você tem que tratar isso. Então, mais que 140 por 90 ou 14 por 9, tem que tomar remédio. Fora isso, tem que mudar o seu estilo de vida. Você tem que fazer atividade física, você tem que perder peso, você tem que fazer dieta. Não tem jeito, gente. Fazer umas coisas só não resolve. Tem que fazer o completo. É um combo. É um combo, exatamente, é um combo. É um combo e o paciente tem que fazer. Ou seja, a querida que mandou uma pergunta dizendo que ela não está tomando remédio, ou seja, ela parou de tomar, né? Pelo que eu entendi. Já está errado. Ai, meu Olha Deus só do o que céu. pode acontecer com você se não continuar o tratamento corretamente. Exatamente, Né? ela vai evoluir. A pressão, a hipertensão é uma doença muito traíra. Assim, por quê? Ela às vezes não te causa problema aqui, ela vai te comendo pelas beiradas. E aí, com o tempo, você vai tendo problema. E você vai ter problema no futuro. Então, tem que prevenir, tem que tratar, tem que mudar o seu estilo de vida. Entre as principais causas, quais estão? Da hipertensão? Da hipertensão. Então, a maioria que a gente chama de hipertensão primária, assim, a gente não acha causa. O conhecimento que a gente tem de medicina até hoje não acha causa. Olha. Entendeu? Então, não tem uma causa, assim, é uma reação do organismo. Né? Aí você tem outras coisas, assim, o que pode causar obesidade, né? O estresse emocional, o estresse físico também, né? Tem doenças de outros órgãos, como assim, hipertiroidismo pode causar hipertensão, então você tem que tratar aquela causa. Então você tem que tratar a tireoide, melhora a pressão. Doença do rim, você trata a doença do rim, melhora a pressão. Né? Então você tem que achar a causa. O problema é esse, a maioria não tem causa, você trata sem saber aquela causa específica. As que tem causa específica é mais fácil de tratar. Sim. Às vezes você até cura, né? As que não tem causa específica, você não trata. Perfeito, Você doutor. vai Eu tô com uma corrigindo mensagem ela. aqui, ó. Eu achei uma gracinha. A Fátima, que mora em Tremembé, coloca pra mim, por favor. A Rafinha tá espelhando. A gente vai pra notícia agora. Aí ela fala aqui, ó. Eu amo bife de fígado, além de precisar comer, é uma delícia. A Fátima comentando aqui, amiga. Porque, olha, aquele papo de mãe de que fígado de boi evita anemia, será que é verdade? Será? Vamos dar uma olhadinha? Depois o doutor também pode responder pra gente e complementar essa informação, né? Pois é, são muitos os benefícios para a saúde, só que muita gente... Eu também, né? Vamos lá. Torce o nariz. O segredo para deixar a carne mais saborosa está no modo de fazer, de preparar. Vamos dar uma olhada. Hoje o cardápio em casa pra Maria tá de dar água na boca. A senhora come o fígado, porque... Nossa, eu adoro. Mas por quê? É porque é gostoso ou porque faz bem pra saúde? É porque é gostoso mesmo. Tem muita gente que gosta. Fígado acebolado, meu amigo, não tem pra ninguém. E muitos que detestam.
fígado. Ah, eu também não gosto, não. Eu gostaria de ter aprendido a gostar, Mas não gosta? Não. Ele pode não ter o melhor dos sabores para muita gente, mas o fígado tem diversos benefícios. Um deles, inclusive, está bem aqui, na hora de pagar. E o fígado é também muito nutritivo. Por isso, viemos até a casa da Maria Cecília Corsi, nutricionista. Cecília, estamos falando de uma proteína importante para a saúde. Sim, é uma proteína de excelente qualidade. O fígado é rico em vitaminas e minerais que faz muito bem para a saúde. O fígado é uma fonte rica em ácido fólico, vitaminas do complexo B e A e ferro. A nutricionista preparou um clássico, bife de fígado acebolado. O segredo está no começo do preparo. 20 minutos marinando no leite. Depois é só refogar o fígado, acrescentar cebola, molho inglês, mostarda, cebolinha e salsinha. Você usou ingredientes bem tradicionais, mas o pessoal de casa pode usar criatividade também. Isso. E aí você pode combinar, por exemplo, com uma salada, com purê. Maravilha, agora vamos provar, né? Eu não sou muito do time do fígado, mas essa mostarda deu um gostinho maravilhoso. Deu, eu sei que dá. Pra quem não gosta de fígado, tenta mais uma vez. Opa, tenta que eu tenho certeza que dessa vez vai. Eu acho que a mostarda dá uma enganada, na verdade, né, amiga? Né? Eu Você acho comeria? que sim. Não, com um pãozinho mesmo, assim, ó. Aos pouquinhos. com aquela Pãozinho, cebolinha. bastante Né, cebola. Aí você vai comer pão, cebola e fígado. Cadê a Alana Moraes, que adora um fígado bem feito, né, Alana? Sim. Ela gosta, ela é do time que gosta, né? Minha linda, boa tarde pra você, uma boa semana. Vamos falar do maior fiasco da TV brasileira até então? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Pois é. Big Brother Brasil, quem vê cara não vê close, né? Tá faturando muito, porém, não tá indo bem na audiência. Bom, o último paredão de 2023 do BBB, que aconteceu ontem entre a Larissa, a Bruna e a Aline, chamou a atenção do público por conta da baixa quantidade de votos. Conforme anunciado pelo próprio apresentador, o Tadeu Schmidt, durante o programa, a Larissa recebeu 49,98% dos votos para sair da casa. E esse paredão somou apenas 22 milhões de votos. Mas, comparado com o número de votos de ontem, por exemplo, o último paredão da edição de 22, disputado entre o Douglas, o Arthur Aguiar e o Eliezer, recebeu 278 milhões de votos. A quantidade é 92% maior que o de ontem. E o número é ainda mais expressivo quando a gente analisa com o Big Brother 21, que tinha a Juliette, o Gil, né? Que disputava a permanência da Camila, o Gil ou a Juliette. E o Gil saiu nesse paredão, mas a Belinda somou 514 milhões de votos. Isso é 2.236% a mais do que ontem. E em 2020, o paredão que eliminou o Babu, na última temporada, contou com 236 milhões de votos. Também 972% maior que a Belinda de ontem. E amanhã, as 3 participantes restantes, a Aline, a Amanda e a Bruna, concorrem ao prêmio de R$2.880.000. Mas esse Big Brother, apesar de ser um fiasco de audiência, já ganhou mais de R$1 bilhão que a Globo faturou com os merchans do Big Brother. Imagina. Mas a questão da audiência vai pesar para os próximos também, né? Com certeza. Fico imaginando a cúpula lá já se organizando e tentando arquitetar alguma coisa diferente para o próximo BBB, senão vai perder muito para patrocínio. E a final de amanhã já estão falando que a audiência vai ser bem baixa comparada com os demais também. Você vai assistir, Lan? Não. Eu também não. Você vai assistir? Vixe, eu tô cuidando Doutor, da você vai Ayla. assistir? Ó, 4 a menos assistindo. Esse ano o caldo não entornou, gente. Não virou, não. Não deu. Lana, muito obrigada, Beijo, viu? tchau. Até amanhã. Olha, a gente vai para o intervalinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha, com uma mudança que promete agilizar o processo para mulheres, né, conseguirem medidas protetivas. E no próximo bloco também a gente vai conferir juntinho com você aí de casa os sortudos ganhadores do Vale Cap desse domingo de ontem. Vamos assistir. Fala pessoal do Vale do Paraíba e região, logo mais estaremos ao vivo no programa Falando Nisso com o Lucas e a Águida Queiroz. Então não percam, fiquem ligadinhos.
Já estamos de volta, pessoal, já para mostrar para você quais foram os ganhadores do último domingo do Vale Cap. Quem está aqui com a gente é a Alessandra Michele. E aí, Ale, boa tarde, querida. Bem? Boa tarde, Tudo boa tarde bom? a todos que acompanham aí eu falando nisso. Olha, mais uma vez eu estou aqui para anunciar os ganhadores do Vale Cap, tá? No primeiro prêmio, R$10.000, o Joaquim Carlos, da cidade de Pindamonhangaba, não está presente devido a compromissos, tá? Mas faturou sozinho 10 mil. No segundo prêmio, R$10.000, foi o Marcelo Constantino, daqui de São José dos Campos, que faturou sozinho também. No terceiro prêmio, nós tivemos R$10.000 para 2 ganhadores, tá? O Fábio, da cidade de São José dos Campos, que divide com a Ana Cecília Santos Ribeiro. Ela é da Bahia. Olha! Ela é da cidade de Itagiba. Olha! Lá na Bahia. O pessoal está se perguntando, mas se é pro Vale do Paraíba, por que ela ganhou na Bahia? O que acontece? Eu ainda não sei, tá? Não falei com o pessoal da produção, mas não sei se ela estava aqui a trabalho ou veio visitar parentes e comprou aqui dentro do nosso Vale do Paraíba. Então o importante é válido. isso, tá, pessoal? Dentro do nosso Vale do Paraíba e região, você encontra Vale Cap. Agora vem gente visitar os parentes, né? Ou a trabalho e garante aí, tá com a sorte, leva para casa. Claro, e é isso que funciona, assim que funciona. Mas no quarto prêmio, R$350 mil, nós tivemos 2 ganhadores, tá? A Maria Dolores, daqui de São José dos Campos, que tá aqui. É tímida, mas já tá perdendo já a timidez, viu? Porque ela é ponto de venda, gente. Quitanda da Dolores aqui em São José dos Campos. E a Dolores levou sozinha. Sozinha não, dividiu 350 mil. Sim, dividi. Tá feliz? Tô demais. Ela tá tremendo aqui, gente. Fica Parabéns, ali, parabéns, viu? Legal. Ela divide com o João Batista, da cidade de Guaratinguetá. Vem pra João. cá, seu João. Chega junto. Nossa, Seu João, olha sortudo. aqui, sorrisão largo. As filhas falaram assim, ó, eu vou cuidar do dinheiro do meu pai, porque senão ele vai festejar muito. Tá certo. Né, seu João? Com certeza. Parabéns, viu? Pode ir pra lá, por favor. Parabéns, seu João. Tivemos também 50 giros da sorte no valor de R$1.500 cada. Agora, para essa semana, olha só, a Águida e o Lucas já estão segurando aqui o título. R$10.000 no primeiro prêmio. No segundo prêmio, uma moto Honda. No terceiro prêmio, outra moto Honda. E no quarto prêmio, gente, tem uma Toro mais R$40 mil para você, hein? E olha, super giro da sorte no valor de R$1.000 cada. São 50 giros. Então, olha, gente, corre aí, compre o seu. Ajude a pai da sua cidade. Eu quero ver quem que vai ser o próximo que vai estar aqui com a gente. Vai ser muito legal receber você de casa aqui com a gente. Com certeza, a gente adora, né? Conhecer histórias. Muito bom. Obrigado, viu, Ale? Eu que agradeço. Excelente semana de trabalho para vocês, Amém, tá pra bom? nós todos. Vamos pensar um pouquinho nessa mudança na Lei Maria da Penha? Ela promete agilizar o processo para as mulheres, né? Para que elas consigam medidas protetivas. Afastar o agressor nem sempre é fácil. Às vezes, policiais e até juízes fazem exigências desnecessárias que dificultam ou atrasam a proteção. Vanessa pediu uma medida protetiva contra o ex-companheiro, mas o juiz negou alegando que havia poucas provas. Ela precisou mudar de cidade às pressas. Então eu precisava sair para preservar a minha vida, a vida de meus filhos e de meus familiares que estavam tentando me ajudar naquele momento. Nesta semana entrou em vigor uma mudança na Lei Maria da Penha que reforça uma regra importante. Para conseguir uma medida protetiva, a mulher não precisa querer processar o agressor e nem fazer boletim de ocorrência. Basta o relato da vítima de que ela está em risco e precisa de ajuda. Ela pode fazer o pedido por meio de uma delegacia, da defensoria ou de um advogado. Em alguns lugares, dá até para pedir direto para a justiça. E o agressor não precisa ter cometido um crime para que a proteção seja concedida. A medida mais comum é proibir o agressor de se aproximar ou fazer contato com a mulher. Se ele descumpre, é preso. A medida protetiva não é só um papel, ela serve também como um instrumento intimidatório dos agressores. Pelo menos 9 estados aprovaram o uso de tornozeleiras para garantir que a mulher e a polícia percebam em tempo real a aproximação do agressor. A proteção fica ainda maior quando combinada com um botão de pânico, que pode ser um dispositivo ou um aplicativo. A mulher aciona e a polícia vai ao local. Essa proteção ela tem que ser urgente para os aspectos criminais, para a punição do autor da violência em razão da prática daquele crime. Isso vai se dar num outro momento, né, num processo criminal.
Ótimo. Bom, quarta-feira será comemorado o Dia Nacional de Prevenção à Hipertensão. A gente já adiantou um pouquinho o assunto falando sobre isso. É uma doença que não tem cura, doutor Marcos, mas existe um controle? Qual que é o tratamento? Então, infelizmente, com o conhecimento que a gente tem hoje, médico, a gente não tem a cura da hipertensão arterial. A gente está buscando isso, né? Tem alguns tipos de tratamentos, até por cateterismo, que consegue controlar isso, mas isso é para um grupo específico. Então a gente tem que tratar, né? E como eu já disse, o tratamento é um combo, como você mesmo disse, como a Águida disse aqui. E tem que tratar. Então o tratamento é dieta, tem que tirar, quem é hipertenso tem que tirar o sal da comida. Tem que tirar, não tem dúvida. Tem que tirar. Assim, dá para colocar um pouquinho, mas pouquinho mesmo. Né? Mas assim, se puder não usar o sal, é importante não usar. Assim, tem que fazer atividade física, né? Assim, e aquilo que eu falei, pelo menos uns 150 minutos por semana. Tem que fazer, deixar de ser sedentário. E o terceiro é tomar medicação. Aí tem uma série de remédios para controlar a pressão. Você que tem que individualizar para cada paciente. Alguns vão melhor com um remédio, outros vão melhores com outros. Outros têm menos sintomas colaterais com um, outros têm mais sintomas com aquele. Então você tem que ir manipulando e acertar a dose desses pacientes. Nem sempre a gente consegue acertar a dose na primeira. Né? Então a gente tem que, esses pacientes eles têm que retornar ao cardiologista, eles têm que retornar ao médico. Não precisa ser, às vezes, um cardiologista, né? Mas eles têm que fazer retorno ao médico. Quem tem pressão alta, não dá para deixar de ir ao médico e falar, eu vou ao médico fazer exame de rotina uma vez por ano. Não dá, não é assim que funciona. Tem que ir pelo menos 3, 4 vezes por ano, no mínimo, né, para fazer controle, para acertar a dose, para ver se teve algum problema com aquele remédio. Tem remédios que provocam efeitos colaterais que são muito chatos. Assim. Um deles é o inibidor de enzima de conversão. Algumas pessoas têm tosse, e fica com aquela tosse seca, tosse. Aí vai no otorrino, vai no pneumo, vai em tudo quanto é médico, e aí se esquece de falar para ele que toma esse remédio, aí vai no cardiologista e fala, não, vamos trocar esse remédio, trocou, passou uma semana, ele para de tossir e vai para um outro remédio. Aí tem que acertar a dose de novo, né? Toda dose é individualizada, não existe a dose X para todo mundo, né? Igual para todo mundo, tem que individualizar. E às vezes tem que somar medicações, né? Você não precisa, tem gente que tem a pressão tão alta que um remédio só não funciona, você tem que dar um pouquinho de diurético, um pouquinho desse inibidor de conversão, um pouquinho de beta-bloqueador, que é outro tipo de medicação, e vai somando o efeito deles e chegar a manter essa pessoa com a pressão adequada para que ela não tenha aquelas complicações que a gente já citou aqui. Tá certo, doutor. Vamos para o mito ou verdade? A gente lê uma frase, doutor, você fala se é mito ou verdade e rapidamente explica o porquê. Tá bom. Primeira frase, então, para o doutor explicar para a gente, mito ou verdade? A hipertensão é tratável com hábitos saudáveis. Mito ou verdade? Verdade. Tá? Tem hábitos saudáveis, alimentação, atividade física, perda de peso, parar de fumar, isso é verdade. É isso. Segundo, mito ou verdade, vamos dar uma olhadinha, a hipertensão pode aparecer na adolescência e infância? Verdade também. Tem criança que nasce com hipertensão. Tem adolescente que já começa a ter hipertensão desde a primeira fase. São esses que tem, assim, todos na família têm hipertensão, então a chance dele ser hipertenso é maior. Terceira, mito ou verdade, então, para a gente comentar, vamos lá. Mito ou verdade, doutor? O remédio para hipertensão não pode ser suspendido sem autorização do médico. Assim, isso é verdade, né? Assim, ele não deve ser suspendido sem autorização do médico. Você está com dúvida, volta no seu médico, pede para ele trocar. Assim, se o remédio está caro, pede para ele trocar. O governo disponibiliza uma série de remédios antihipertensivos na farmácia popular, nos postinhos de saúde. E, às vezes, o custo, né? A pessoa não toma só aquele remédio para aquilo. Ele toma um remédio para isso, outro para aquilo, para diabetes, e o custo fica muito alto. E, às vezes, a gente troca para um remédio que seja menos custoso, mas que consiga controlar a pressão dele. Ou seja, podem ter alternativas. Existem várias alternativas de antihipertensivos. Mas, gente, não pode sempre esquecer isso. Dieta e atividade física, é o combo. Tem que fazer o combo. Como a Águida disse, tem que ter o combo. Dá tempo de último? Acho que é essa chamadinha. Então, doutora, a gente agradece o seu dia aqui, foi muito enriquecedor, né? A gente aprendeu bastante sobre hipertensão. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Águida, Lucas, agradeço a Band novamente e ao Hospital Pio XII, que trouxe a gente aqui para conversar e passar informação útil para essa população toda que precisa disso, né?
Tá certo. Vamos ver o nosso convidado de amanhã, que, aliás, a gente continua com a dobradinha do Pio 12. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a doutora Carolina Naime. Eu sou cirurgiã oncológica do aparelho digestivo do Hospital Pio 12. E nessa próxima terça-feira, dia 25 de abril, estarei no programa Falando Nisso da Band, às 13 horas. Vamos falar um pouquinho de câncer coloretal. Espero vocês lá. É isso. Então amanhã tem mais Falando Nisso. Um grande beijo, uma excelente semana para você. Obrigado pela companhia. Deus abençoe. Tchau.